A voz do Evangelho já se faz ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Portanto, ao mundo amor, ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser o Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhas no mal, cobiçando seus prazeres, pois os pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Boa noite, queridos. Vamos iniciar juntos, mas cada um nas suas casas, né? O culto dessa noite. Temos vivido um tempo difícil, um tempo diferente, e não podemos nos reunir aqui na Igreja Presbiteriana do Crespo, mas mesmo assim não deixamos de cultuar ao Senhor, porque o culto, na verdade, a igreja, o Senhor Jesus mora em nossos corações. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito. E nesse momento não podemos estar juntos na igreja, como congregação, celebrando o nome do Senhor, mas encontramos meios de ficarmos assim, juntos, através do celular, através do Facebook, do YouTube, para que possamos assim cultuar o Senhor juntos nesse momento. Então, cada família, queria pedir para você passar um tempinho agora orando, pedindo ao Senhor que esse tempo, Ele possa usar esse tempo para que possamos ouvir a sua voz, possamos louvar o seu nome, que Ele seja exaltado, mesmo em tempos difíceis, possamos assim pedir a sua misericórdia. Então, agora na sua casa, com a sua família, onde você está, se você está no trabalho, alguns estão trabalhando ainda, né, que estão nos hospitais, você separou um tempinho para cultuar conosco, então separe esse tempinho agora para pedir ao Senhor que possa abençoar esse tempo, Ele possa falar mesmo aos nossos corações.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque apesar de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, podemos te adorar. Porque sabemos que o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor não é refém do tempo, na verdade o Senhor foi o Criador do tempo. O Senhor está sobre todas as coisas e acima de tudo. Por isso louvamos o Teu nome. Queremos nessa noite cultuar o Teu nome com as famílias que estão em casa, louvando o Teu nome pelos Teus benefícios, por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor. Temos tantas coisas assim nos afligindo nesse momento, tantas notícias, tantas coisas assim estão na nossa mente, mas quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para a Tua Palavra, vemos que podemos descansar no Senhor. Podemos tirar os olhos mesmo da tempestade, das coisas difíceis e olhar para o Senhor sabendo que o Senhor é o dono, é o Senhor de todas as coisas. Por isso louvamos o Teu nome. Vem conosco, Senhor, essa noite, fala o nosso coração, fala mesmo através da Tua Palavra, recebe os nossos louvores através do sangue de Jesus, o qual, Senhor, fomos lavados, comprados e hoje somos nova criatura, por causa justamente do Senhor, do Teu grande amor. Fica conosco essa noite, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao cercar-me a tentação e fortalece a tua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Aleluia. Vamos agora abrir a palavra de Deus no Salmo 27. Abra aí sua Bíblia no Salmo de número 27. Vamos ler juntos esse Salmo. Eu daqui, vocês aí de casa. Quem achou diz amém. Ok, então vamos lá. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor,
e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com a ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. O salmo que acabamos de ler fala para que possamos buscar o Senhor. Busca o Senhor, louve o Senhor. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Vamos então juntos, nós aqui e você na sua casa, vamos adorar o Senhor, que é em espírito, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Com sua família, com seus filhos, seu esposo, com seu vizinho, louve o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia. Nunca saberemos quanto custou, porque Ele pagou o preço lá na cruz para estarmos juntos com Ele. Esse cântico fala justamente dessa maravilhosa graça que nós recebemos através do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Louva ao Senhor, salvo pela graça, fui comprado, resgatado pelo sangue. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Mais uma vez, justificado eu fui, santificado eu sou. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de
glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Aleluia, a salvação vem do Senhor e somente dele. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. É uma alegria muito grande poder dirigir de novo a palavra a todos vocês, aos meus irmãos, presbíteros, suas famílias, aos diáconos e suas famílias e a todas as famílias da Igreja Presbiteriana do Crespo e a todos quantos estão nos assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo Face. Então, uma boa noite a todos vocês. Esse é o nosso culto desse domingo e nós fazemos isso no desejo de glorificar a Deus mesmo. Tudo que já fizemos até aqui e tudo que ainda vamos fazer, nós cremos é para a glória de Deus e é por isso que nós estamos fazendo isso. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de culto ao Senhor. Hoje à noite eu queria pensar com você sobre, nesse início, em uma palavra chamada cosmovisão. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu vou explicar um pouquinho o que ela significa. Mas antes, eu queria perguntar de você, de que maneira conseguimos enxergar toda a realidade ao nosso redor? Como é que você enxerga todas as coisas que acontecem ao seu redor? É muito importante sabermos que tudo que os nossos olhos conseguem captar são imagens. Contudo, essas imagens passam por uma atividade cerebral que nos permite compreendê-las. Isso tem sido chamado de cosmovisão. Imagine o seguinte acontecimento. É possível acontecer na vida de qualquer pessoa. Por exemplo, se você estivesse passando por uma situação financeira muito difícil, a ponto de sua família passando fome, seus filhos pedindo comida e você não ter emprego, não ter renda, não ter como comprar, não ter como levar alimento para sua casa, não tem como ver os seus filhos e sua esposa felizes com alimento. Então imagine esse acontecimento, se isso se desse com você. E se nesse tempo de fome, de dificuldade, de desemprego, você tivesse a oportunidade de se apropriar indevidamente de uma boa quantidade de dinheiro. A pergunta é a seguinte: por que você não furtaria alguém? Pense, sua família está passando necessidade, seus filhos estão chorando com fome, você tem a oportunidade de se apropriar indevidamente de uma boa quantidade de dinheiro, vai suprir todas as necessidades da sua casa. A pergunta então é: por que você não furtaria alguém? Não aproveitaria essa oportunidade para levar mantimento para sua casa? Então, cosmovisão é o que nos ajuda a tomar uma decisão. Pode ser apenas uma decisão com pressupostos éticos,
ou uma decisão com pressupostos espirituais, com base em Deus e na sua bendita palavra. Então, cosmovisão é uma visão de mundo, como a palavra já está dizendo. Cosmo é mundo, visão é a maneira como nós olhamos o mundo, todas as coisas que estão nele. Então, é uma maneira de enxergar o mundo com uma visão influenciada por princípios, valores, crenças, conhecimentos, sentimentos, culturas e impressões. Então, cosmovisão é um conjunto de pressupostos. Talvez essa palavra, pressuposto, não seja muito conhecida de vocês, mas pressuposto é uma suposição previamente arquivada em nossa memória. E essas pressuposições, elas que vão fazer com que eu compreenda as coisas que eu estou vendo. Elas formam a base para os nossos conceitos, atitudes e escolhas na vida. Esses pressupostos são formados a partir de princípios e valores adquiridos por meio da nossa vivência com os conhecimentos que nos são fornecidos por diversos meios com os quais mantemos contato. Então, a cosmovisão não influencia apenas nossa concepção da origem das coisas, né? Do universo, da terra, do mundo, não. A cosmovisão, ela também influencia a verdade, a ética, a moral e a espiritualidade. A maneira como eu vou compreender Deus tem a ver com todo o conhecimento que eu já li nas Escrituras, guardei no coração, que formou o meu lastro de fé. Então, isso é cosmovisão. Então, eu quero voltar à pergunta inicial. De que maneira temos conseguido enxergar toda a realidade ao nosso redor? Eu não quero que essa palavra pareça uma palavra filosófica, com algumas expressões que você talvez não conheça. Não. Nós vamos para a palavra de Deus e vamos ver como é que isso se encaixa, né, na nossa vida diária, no nosso dia a dia, e como é que isso tem uma aparição aqui nas Escrituras. Então eu queria hoje à noite pensar com você sobre maneiras de ver os acontecimentos à nossa volta. E o texto que eu quero ler está em 2 Reis, capítulo 6, versos 15 a 23. Abra sua Bíblia nesse texto, 2 Reis, capítulo 6, 15 a 23. Abra sua Bíblia ou ligue seu celular, encontre esse texto para a gente ler, porque o que nós vamos trazer hoje à noite para o seu coração tem a ver com esse texto da palavra de Deus. Então, começando no verso 15, se você já abriu sua Bíblia ou ligou sua Bíblia, então diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor,
abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Esse é um texto muito interessante para nós pensarmos, meditarmos hoje à noite. O texto começa dizendo que o rei da Síria, é um pouquinho antes do que nós lemos, começa lá no verso 8, diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Israel sempre esteve no meio de muitas guerras, as nações ao redor sempre declararam guerra para Israel, não é uma novidade isso aqui. Então o texto começa dizendo que agora a Síria fez guerra contra Israel. E o que o rei fazia então? Astutamente, o rei da Síria posicionou seus acampamentos em lugares estratégicos para, de surpresa, atacarem o exército de Israel. Divinamente instruído por Deus, o profeta Eliseu mandava avisar ao rei de Israel, quais eram os lugares em que o rei da Síria tinha armado seus acampamentos. E assim Israel ia tendo vantagem contra os sírios. Imagine isso numa guerra, né? Imagine que alguém delata, faz saber ao inimigo os planos do rei e do exército. Era natural que o rei da Síria ficasse bravo, e ele tentou descobrir quem dentre a cúpula mais chegada da corte, da sua câmara mesmo, quem sabe a sua própria esposa, estava entregando os planos do rei. Ele estava interessado em saber quem era o inimigo entre eles, quem que, como uma palavra mais usada comumente, quem era o cagueta, né? Quem estava dizendo para os inimigos o que o rei estava planejando contra o rei de Israel. Alguém dentre a cúpula do rei entregou quem era que estava falando para o rei de Israel os planos que o rei da Síria fazia, e disseram para o rei: quem está fazendo isso é o profeta Eliseu, que está dizendo ao rei todos os planos que o rei faz em sua casa. E o profeta está na cidade de Dotã, ele deve estar em algum dos montes lá na cidade de Dotã. Então o rei imediatamente envia seu exército para prender um único homem, um grande exército para prender um único homem, o profeta Eliseu. O exército então chega de noite e cerca a cidade de Dotã. A cidade então amanhece o dia cercada. O exército inimigo está lá no monte, o profeta e o seu moço Geazi. Agora, lendo o restante do texto, aquele que nós lemos, a gente podia perguntar como aquela realidade foi vista pelo profeta e por Geazi. Cada um tem uma visão e uma compreensão imediata do que está acontecendo. Os pressupostos estão lá, a cosmovisão está lá. Como é que eles vão entender o que está acontecendo? Então a gente vai ver que a primeira maneira de enxergar as coisas é com uma cosmovisão completamente comprometida com os pressupostos humanos, com os pressupostos que qualquer pessoa pode ter, dependendo da sua leitura, dependendo do que ele assiste muito na televisão, dependendo dos seus estudos, etc. Agora, preste atenção nesses aspectos.
eu estou dizendo que a gente pode olhar as coisas com uma cosmovisão completamente comprometida com os pressupostos humanos, com aquilo que já está alimentado na nossa mente. E é isso que vai fazer a gente entender a realidade. Então, observe isso. Com essa cosmovisão completamente comprometida com os pressupostos humanos, com essa cosmovisão, tudo que Geazi consegue ver é a impossibilidade de sobreviver. Ele diz: ai, meu Senhor, a cidade está cercada pelo poderoso exército da Síria, não tem saída, 2 homens não podem vencer um exército. Essa é a visão. Tudo que imediatamente Geazi conseguiu ver era a impossibilidade. Sua cosmovisão o levou, quando as imagens do exército que cercava a cidade chegou à sua mente, tudo que imediatamente Geazi pensou é: nós estamos perdidos. A cidade está cercada, não tem possibilidade nenhuma da gente sair dessa. Com essa cosmovisão, tudo que Geazi consegue ver é a necessidade de uma ação humana. Por isso ele grita para Eliseu, dizendo: ai, meu Senhor, que faremos? Talvez a gente, no lugar de Geazi, tivesse tomado a mesma decisão. Gritar para o profeta e dizer: e agora? O que a gente vai fazer? Que atitude nós vamos ter para acabar com esse exército e para sair livre dessa enrascada que a gente está metido? Como vamos conseguir escapar? O moço estava pensando em seus próprios recursos para se salvarem daquela situação. Por isso a palavra: o que faremos? O que é que a gente pode fazer nessa situação? Talvez você já repetiu essa palavra muitas vezes. O que é que eu vou fazer agora? As coisas estão dando errado, o que é que eu posso fazer? Qual é a saída? Como? Com as minhas próprias forças, com o meu próprio conhecimento, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para sair dessa situação? E a gente também observa que com esse olhar comprometido com esses pressupostos humanos, tudo que Geazi consegue sentir é medo. Medo. A gente podia pensar sobre essa palavra medo, né? Medo. Todos nós já tivemos nessa situação, ou em alguma situação de medo. Nesse exato momento, o país está com medo, as pessoas, as famílias, causou realmente um medo muito grande em todos. A gente, primeiramente, com essa visão, com esses pressupostos, a gente não vê saída. Provavelmente você já tem pensado isso. Provavelmente quando você ouve alguma reportagem a respeito dessa pandemia, você pensa: não tem saída, estamos cercados, a cidade está cercada, o que vamos fazer? E o medo toma conta da vida das pessoas e acaba adoecendo os relacionamentos, acaba adoecendo a esperança, tira fora qualquer ideia de esperança. Parece que tudo já está decretado que é o fim. É assim que as pessoas estão vendo esse momento, com uma cosmovisão comprometida com o conhecimento, conhecimento puramente humano. Mas a segunda maneira de enxergar as coisas é com uma visão comprometida com o conhecimento de Deus. Com essa cosmovisão comprometida com o conhecimento de Deus, baseada no conhecimento mesmo da verdade de Deus, de quem Ele é, antes mesmo de ver a cidade cercada, Eliseu responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Veja o que os pressupostos fazem.
Geazi grita: estamos perdidos. Eliseu olha e pensa: isso não é nada, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O conhecimento de Deus é capaz de desfazer todo o medo. Jesus disse aos seus discípulos: não tenham medo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse isso no momento de crise dos discípulos. Eles estavam com medo de serem perseguidos, eles estavam com medo de serem mortos, da mesma maneira que fizeram com o próprio Jesus. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Agora, qual é a questão mais séria em tudo isso, né? É que Jesus diz assim: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Você está com medo? Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não disse aqui para os discípulos: não se preocupem, eu vou livrar vocês da morte, ninguém vai tocar em vocês, vocês não vão mais adoecer, vocês não vão mais passar por necessidades. Não. Olha o consolo de Jesus para eles. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Que coisa maravilhosa, que consolo maravilhoso esse de Jesus no meio da aflição. No meio da aflição, eu quero dizer para você que Jesus disse: na casa do pai há muitas moradas. Portanto, quer vivendo ou morrendo, na casa do pai há muitas moradas. Esse é um consolo para o nosso coração. E isso tira de nós realmente todo o medo, porque talvez o grande medo das pessoas seja não saber para onde eles vão depois da morte. Talvez o problema maior não seja nem tanto a morte em si, mas para onde eu vou depois da morte. Como é que Jesus consola os discípulos? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você está com medo? Na casa do papai há muitas moradas. Você não sabe o que fazer agora? Está com medo de morrer? Na casa do pai há muitas moradas. Com essa cosmovisão comprometida com o conhecimento de Deus, Eliseu pede a Deus visão espiritual para Geazi. Ele diz: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Essa é a oração de Eliseu. Eliseu não disse: meu Deus, e agora? Livra a gente desse exército inimigo. Não, Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do moço. Ele precisa enxergar de maneira diferente. Dá para o moço uma visão espiritual de tudo que está acontecendo aqui. Meus irmãos, muitas vezes sofremos por falta dessa visão espiritual, porque não enxergamos, os nossos olhos estão fechados, e Deus pode abrir os nossos olhos num momento como esse, em que nós estamos percebendo tanto pânico. Com essa cosmovisão do conhecimento de Deus, Geazi pode ver o livramento preparado por Deus para ele, o profeta e toda a cidade. O texto diz: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Geazi precisava ter essa visão e compreender quem é Deus. Qual é o conhecimento de Deus que Geazi tinha? Quais os pressupostos de Deus que ele tinha guardado? Sabe, queridos, nós às vezes passamos pela vida cristã e nos deparamos com tantas dificuldades, e às vezes esse conhecimento de Deus não está dando a nós confiança suficiente nesse Deus que pode todas as coisas, e Ele livra quem Ele quer. Deus abriu os olhos do moço
e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aquilo que exatamente Eliseu tinha dito antes: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas Geazi não conseguiu ver essa realidade, ele só conseguiu ver a realidade dos inimigos, do exército, da crise. Talvez esse momento seja assim. Nós só estamos olhando para a crise, nós só estamos olhando para os problemas, nós só estamos olhando para as dificuldades, nós só estamos vendo a possibilidade de morrer, a possibilidade de ser entubado, a possibilidade de ir para o hospital. Isso é real, isso é possível. Mas lembra o que Jesus disse: para consolar o seu coração, na casa do Pai há muitas moradas. Com essa cosmovisão do conhecimento de Deus, Geazi pôde ver como Eliseu agiu naquela situação. Isso é tão interessante, não é? Porque parece que a partir dali, então, algumas coisas vão acontecer, e é necessário que Geazi esteja olhando como é que Eliseu, o profeta, esse homem cuja cosmovisão está comprometida com o conhecimento de Deus, Eliseu sabe quem é Deus. Parece que Geazi ainda não aprendeu. E eu poderia até dizer, parece que os Geazis cristãos ainda não compreenderam. Parece que nós temos muita dificuldade de compreender, talvez porque lemos pouco as Escrituras e conhecemos tão pouco a Deus na intimidade da oração. Com essa cosmovisão do conhecimento de Deus, Geazi então prega os olhos em Eliseu. Como é que o profeta vai agir então a partir daqui? Interessante, porque Eliseu não pediu que os soldados fossem mortos, mas apenas que eles ficassem cegos. Talvez a gente, no lugar de Eliseu, teria dito: Senhor, mata tudo, não deixa ninguém em pé, mata todo mundo. É exército inimigo, é inimigo do teu povo. Talvez o profeta pudesse ter feito esse pedido, essa oração imprecatória, né? Dizendo: destrói todo mundo, queima, Senhor, né? Manda fogo e consome essas pessoas, esse exército todo. Mas não, o profeta apenas disse: Senhor, que eles fiquem cegos, eles não vejam mais nada agora. Então o profeta conduziu o exército de Dotã até a cidade de Samaria e não deixou que o rei de Israel os ferissem de morte, mas pediu que lhes dessem comida. Quando eles chegaram lá em Samaria, então o profeta disse: Senhor, pode abrir os olhos do povo. E Deus abriu os olhos do exército inimigo no meio da cidade de Samaria. O rei imediatamente saiu ao encontro deles. Mas o profeta diz: não, nós não vamos matá-los, nós vamos dar comida para eles. E o texto diz que o rei mandou preparar um grande banquete para o exército inimigo, que estava louco para eliminar Israel do mapa. Um grande banquete para os inimigos. Sabe o que acontece depois disso? O texto termina dizendo que houve paz entre a Síria e Israel. Nunca mais, pelo menos durante todo esse tempo da história bíblica, houve guerra entre a Síria e Israel. Como é que a gente pode aplicar tudo isso à nossa vida diária? Como que essa cosmovisão do conhecimento de Deus pode nos ajudar a tomar decisões, a fazer a coisa certa, a sempre optar pela verdade e não pela mentira? Como isso é possível? Queridos, tenho pensado muito sobre as questões que envolvem esse tempo na nossa vida. Sabe, nesses dias
em que vivemos essa crise sem precedentes, corremos risco de olhar apenas com os pressupostos humanos. Se isso acontecer, tudo que conseguiremos ver é a morte pela pandemia ou a morte pelo colapso econômico. As duas coisas estão aí. Tanto o coronavírus pode matar, como o colapso econômico também pode matar muitas pessoas. Parece que estamos cercados. Parece que a cidade está cercada, parece que o país está cercado. Como que a igreja tem visto isso? Como que os cristãos têm visto isso? De que maneira a gente compreende isso? Talvez alguns tentem vencer essa guerra apenas em função do pânico, ficando em casa. Para outros, apenas continuar trabalhando e produzindo, apenas como recurso humano. Mas qual será o recurso de Deus? Talvez esses sejam recursos humanos, e eu não estou dizendo que o governo não precisa ter sabedoria para tomar a decisão correta nesse tempo. Mas será que seria possível pensarmos numa intervenção de Deus? Seria possível olhar para tudo isso com o pressuposto do conhecimento de Deus, confiar nele e esperar nele, ficando em casa ou voltando para o trabalho? Será que podemos confiar em Deus, depender dele, dizer para ele: Deus, o que o Senhor fizer a meu respeito, com a minha família, será a decisão do Senhor? Sabe por quê, irmãos? Se o livramento não vier de Deus, não haverá saída. Se não tivermos livramento de Deus, não haverá saída. Estamos cercados, sem força e com medo. É assim que nós estamos. É assim que as pessoas estão. Cercados, sem forças e com medo. Minha oração, hoje à noite, depois dessa meditação, nesse texto, que nos faz pensar como é que a gente tem visto as coisas, como é que a gente tem olhado e tem compreendido as situações. Temos olhado apenas com o olhar humano ou temos olhado com um olhar espiritual aberto a entender as coisas a partir do conhecimento de Deus e da sua palavra? Então, minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que humanamente está invisível. Humanamente nós não vemos. Mas se Deus abrir os nossos olhos espirituais, se Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai perceber uma realidade bem diferente. Você vai perceber quem está no trono, quem está no controle, quem governa de fato todas as coisas. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que nós possamos ver o braço estendido do Senhor na nossa vida, mas sempre nos lembrando do consolo que Jesus deu aos discípulos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que essa palavra fique gravada no seu coração e você possa, a partir de hoje, conhecer mais o Senhor Deus. Guarde todos esses conhecimentos como pressuposto da sua vida, das suas decisões em todo o tempo. Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento por você que está aí assistindo a gente, você que está aí na sua casa, você que está pensando muitas coisas a respeito dessa palavra de hoje à noite. Que o Espírito de Deus te dê entendimento dela e você possa olhar para você mesmo e entender tudo isso. Vamos orar.
Deus, obrigado, porque temos tido o privilégio de guardar no coração a Tua palavra, que traz o conhecimento do Senhor. Tivemos o privilégio de conhecer a Cristo, o Senhor Jesus, e Ele é a expressão exata do seu ser. Assim, Senhor, nós queremos rogar de todo o nosso coração, não nos deixe guardar no coração aquilo que nos faz perder a confiança no Senhor. Ajuda-nos a guardar no nosso coração a Tua palavra, para não pecar contra o Senhor, para no momento certo tomarmos decisões acertadas que glorificam o nome do nosso Deus. Assim, ó Senhor, abençoa cada pessoa que está ligada, assistindo esse momento da Tua palavra. Abençoa a igreja, abençoa, Deus, mais uma vez nós te pedimos, abençoa nosso país, nossas autoridades, e os olhos deles possam ser abertos, eles possam se converter a Ti, ter o olhar mudado, olhar para Ti e desejar a intervenção do Senhor. Assim, Deus, muito obrigado por esse tempo, e embora distante uns dos outros, mas de comunhão, estamos ligados espiritualmente na Tua presença. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Bem, que bênção então ouvir a palavra de Deus e ter essa visão mesmo do Senhor, uma visão que vai além dos nossos olhos, né? E vamos então terminar esse momento juntos, cantando o hino 145. Seguro estou, não tenho temor do mal, sou guardado pela fé em meu Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse hino e encerrar esse momento juntos. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, vem me livrar. A sua graça não recusar, se Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. O poder eterno sempre a susterá. O eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura perdidas me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, ao meu Senhor e Rei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cerca lá, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor.
tudo bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Aleluia, fique com o Senhor Jesus. Até mais.